Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas-Schubert, editora FEB. Criança obsidiada. Existe? Existe criança obsidiada? Podemos refletir que as crianças também podem sofrer obsessão? A criança, apesar de ter toda uma proteção natural da infância e da tenridade, mas todas, sem exceção, estão suscetíveis de ser obsidiadas de acordo com o grau de comprometimento com a lei. E aí nós vamos deparar com as mais variadas situações e com as mais variadas condições de obsessão ou de proteção espiritual. Nós deparamos, às vezes, com crianças que têm um jeito meigo, doce, sublime. Ali vamos identificar alguém que tem uma proteção superior, que tem uma proteção espiritual que lhe garante a paz. Mas também vamos deparar com aquelas crianças que são de índole má, de índole perversa, que é o outro extremo, que age até de certa forma até mesmo covarde, e demonstrando a sua sintonia com espíritos maus, perversos. Também já vimos crianças, desde pequena idade, tomando atitudes obscenas, grotescas, sensuais, que mostra também suas tendências. Isso independente da educação que recebe. E vemos também crianças que vai caminhando muito bem, num dado momento tem aqueles pequenos surtos. Vai caminhando bem, depois tem pequenos surtos, que, se não for tratado a tempo, vai trazer complicação. Então nós precisamos entender que cada criança passa pela sua necessidade de aprendizado, cada criança passa pela sua necessidade de aprimoramento. Ao longo da nossa existência, ao longo da nossa vida, vamos estar sempre observando-nos, como estamos agindo, de que forma estamos interagindo conosco mesmo, para a gente poder ver se nós estamos em condições de ajudar essas crianças. E quando as crianças se deparam com esse processo obsessivo, a gente também tem que ver como que vai ajudar. O texto vai trazer para nós explicações, elucidações, para podermos entender todos esses mecanismos e vermos como nós podemos agir e como nós devemos interagir diante de tais fatos. O certo é que, ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa existência, nós temos que repensar cada ato da nossa vida para tomarmos as atitudes mais compatíveis com as nossas necessidades evolutivas, para que, ao longo das nossas futuras reencarnações, tenhamos mais paz. A criança obsediada. Aliás, não é racional considerar-se a infância como um estado normal de inocência. Não se vê crianças dotadas de piores instintos numa idade em que ainda nenhuma influência pode ter tido a educação? Donde a precoce perversidade, senão da inferioridade do espírito, uma vez que a educação em nada contribuiu para isso? O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, questão 199A. Então, nós vamos deparar com as influências espirituais em todos os níveis dos seres humanos, em todas as áreas, em todos os momentos da nossa vida. Portanto, temos que estar sempre atento em como estamos lidando com essa situação, em como estamos tomando essa ou aquela atitude frente a essas situações, frente a essas condições. Precisamos, pois, estarmos sempre dispostos a rever nossos atos, a rever nossas atitudes, nossas ações, para podermos construir e edificar uma manhã de luz e de fraternidade. Tudo ao longo da nossa existência é marcado por aquilo que carregamos intimamente conosco. Por isso, a criança vai ter criança extremamente dócil e vai ter criança extremamente rebelde, agressiva. Lembrando que nas terapias naturais, tanto para uma quanto para outra, tem remédio que vai fortalecer mais ainda o seu psiquismo, para elas se tornarem boas, aí ainda melhores as que já são boas, e para amanar os ímpetos de ódio, de revolta daquelas que são más. Então, porque os sintomas mentais e emocionais é o que são o ponto-chave para indicarmos o remédio. Crianças obsediadas suscitam em nós os mais profundos sentimentos de solidariedade e comiseração, tal como acontece ante as demais enfermidades que atormentam as crianças. Também sentimos ímpetos de protegê-los e aliviá-las,
desejando mesmo que nada as fizesse sofrer. Lógico que todos nós temos o sentimento de ternura, de compaixão diante das crianças. Mas quando nós entendemos a doutrina espírita e vemos que muitos são espíritos que já passaram por várias experiências ao longo de séculos e hoje espiam aquela situação, logicamente que a gente quer ajudar, logicamente que a gente tem aquele ímpeto de fazer o melhor possível para ajudar aquela criança. Assim também, quando a gente depara com pessoas adultas que vivem praticamente hebetadas e a gente fala, meu Deus, por que isso? Não posso ajudar uma pessoa dessa? Como poderei ajudar? Como poderei estar contribuindo para que essa pessoa possa ser um pouco melhor? Normalmente a gente pensa assim, mas nem sempre a gente vai conseguir nossos intentos. Nem sempre nós vamos conseguir chegar àquele objetivo final de dar àquela pessoa todas as condições necessárias para que ela possa vivenciar os sentimentos de amor, de paz e de fraternidade e trabalhar intimamente para se melhorar, para se aperfeiçoar. Portanto, faz-se necessário que tenhamos condições de melhor ajudarmos-nos a nós mesmos e aqueles que estão ao nosso redor. Seja criança, seja jovem, seja adulto. Pequeninos seres que se nos apresentam torturados, inquietos, padecentes de enfermidades impossíveis de serem diagnosticadas, cujo choro aflito ou nervoso nos condói e impele a prece imediata em seu benefício, são muitas vezes obsediados de berço. A gente, conforme vai trabalhando nas lides espíritas, mais de 25 anos, então a gente coleciona muitas histórias interessantes dessas interações entre encarnados e desencarnados. Certa vez, um espírito chegou para mim e falou assim, liga para fulana de tal e avisa que o pai dela vai ficar tonto, caindo para a esquerda, porque nós vamos tirar um espírito que obsedia desde quando ele nasceu, aliás, desde a gestação. E agora está no momento de ser retirado, ele não pode ficar mais, então nós vamos aproveitar um trabalho que vai ser feito entre os espíritos para desligá-los, mas ele vai ficar tonto, caindo para a esquerda. E se tiver o procedimento X durante esse período, em 4 dias ele estará bom. Se fizer o procedimento Y, vai levar 20 dias. Passou o tempo, alguns dias depois, aconteceu isso, e a pessoa que achou que eu estava meio doido quando avisei para ela, porque o espírito tinha avisado, ela conhecia, e como ela era uma pessoa muito simples, um trabalhador braçal, ela achou que aquilo era impossível. Pegou o velhinho, levou para o hospital, e aí, passado o tempo, 20 dias depois, ele falou assim, eu não vou tomar mais esse remédio não vou tomar mais e acabou, não vou tomar. Então levou exatamente os 22 dias, por causa do procedimento que não tinha sido feito de acordo com o que tinha sido pedido pelo mentor daquele trabalho. Então, na maioria das vezes, nós precisamos aprender que o mundo espiritual e o mundo físico eles são entrelaçados. A gente tenta separar de forma didática, para a gente poder entender, para a gente poder raciocinar sobre o fato. Mas eles são entrelaçados. E uma coisa puxa a outra. Então, nós temos que estar sempre aprendendo, sempre entendendo como lidar com as situações adversas, sabendo que obsessões existem de todos os tempos. Aliás, muitos de nós viemos para a Terra já em processo obsessivo. Por isso mesmo fomos expulsos dos planetas onde estávamos. E faz necessário que hoje, aqui, nós tenhamos condições de pensar melhor em como vamos lidar conosco mesmo, com os nossos sentimentos inferiores, com as nossas mazelas, com os nossos conflitos, com as nossas imperfeições. À medida que a gente vai estudando a doutrina espírita, o Evangelho, o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno, a Gênese, a gente vai vendo toda a grandeza da lei divina, toda a grandeza do universo. E, logicamente, por isso, a gente já entende e compreende que a gente pode se desligar um pouco dessas situações tão desagradáveis e procurarmos, então, abrir nosso coração para o bem, converter nos obsessores em amigos, companheiros de jornada, pela racionalidade dos fatos que requer de nós ações positivas de construções de um mundo melhor. Outros se apresentam sumamente inquietos,
irritados desde que abre os olhos para o mundo carnal. Ao crescer, apresentar-se-ão como crianças problemas, que a psicologia em vão procura entender e explicar. A doutrina espírita traz tantos esclarecimentos que levaria à solução de inúmeros problemas. No item 54 do Livro dos Médiuns, Kardec mostra-nos que a chave para todos os problemas humanos está no perispírito. No livro Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo, é colocado que os problemas estão nos corpos sutis ou perispírito, que Hahnemann descreveu muito bem sobre o assunto. Então, cada um de nós, ao longo da nossa caminhada, precisamos aprender que nós estamos aqui na Terra para um aprendizado, nós estamos aqui na Terra para aprimorarmos-nos psiquicamente. E é dentro desse conceito, dentro desse sentimento, que deveremos procurar, então, buscar nos fortalecer para uma manhã de luz, de paz e de esperança. São crianças que já nascem aprisionadas, aves em plumes em gaiolas sombrias, trazendo nos olhos as visões dos panoramas apavorantes que tanto as inquietam. São reminiscências de vidas anteriores ou recordações de tormentos que sofreram ou fizeram sofrer no plano extrafísico, antes de serem caminhadas para o novo corpo. Então, antes da gente se encaminhar para o novo corpo, para estarmos reencarnados, há um trabalho muito grande dos nossos protetores, dos nossos mentores, aqueles que gerenciam grupos familiares, para que a gente encontre só quem a gente pode encontrar, ou quem a gente deve encontrar. Mas dependendo da nossa conduta, dependendo da forma com que caminhamos, da nossa rebeldia, das nossas tendências, nós podemos e corremos o risco de encontrarmos alguém que não deveríamos encontrar. Então aparecem aqueles amigos, aqueles alunos na sala de aula que os professores ficam quase loucos. Aparece uma série de situações para nos mostrar a importância de sabermos respeitar as leis divinas, a importância de sabermos edificar o bem por onde passarmos. Portanto, se antes de reencarnar tivemos uma preparação para sabermos mais ou menos o que iríamos enfrentar e como iríamos enfrentar, agora, reencarnados, nós temos que ficar bastante vigilantes para não criarmos outras armadilhas que venham nos prejudicar no futuro distante. Ou próximo, né? Conquanto a nova existência terrestre se apresente difícil e dolorosa, ela é, sem qualquer dúvida, bem mais suportável que os sofrimentos que padeciam antes de reencarnar. Se você acha que reencarnado está sofrendo muito, no plano espiritual estava muito pior. Porque no plano espiritual você tem a consciência plena dos fatos. E encarnado, nós temos apenas reminiscências, tendências, inspirações, intuições, boas ou ruins, mas representativa daquilo que somos, daquilo que ainda somos, porque assim fomos e não tem muito tempo. À medida que a gente vai passando o tempo, que a gente vai se aprimorando, que a gente vai se corrigindo, a gente vai conquistando o mundo de realizações, de paz, de fraternidade. O novo corpo atenua bastante as torturas que sofriam, torturas estas que tinham as suas nascentes em sua própria consciência, que o remorso calcinava, ou no ódio e revolta em quem se consumiam. Cada um de nós somos expressão do que fomos e ainda somos, e tentamos edificar alguma coisa para sermos amanhã. Então, dentro daquilo que somos e que fomos, nós temos que procurar entender que o ódio, a revolta, o remorso nos consome, nos queima, nos destrói. Já o amor, a solidariedade, a compaixão nos eleva, nos sublima, nos edifica para o bem. E é pensando assim, trabalhando dessa forma de sentir e pensar, que nós vamos começar a edificar as forças do bem em nossas almas, a edificar as forças do bem em nosso coração. Saibamos, pois, trabalhar os nossos sentimentos para que qualquer ranço, qualquer resquício de
inferioridade espiritual sejam retiradas de nós com a nossa autoevangelização, com o nosso autoaprimoramento e com o nosso fortalecimento nos caminhos do bem. Trabalhemos, pois, para corrigirmos-nos e nos impulsionar para as luzes. As bênçãos de oportunidades com que a reencarnação lhe favorece poderão ser a tão almejada redenção para essas almas conturbadas. Então, reencarnar é uma bênção, é uma oportunidade grandiosa, maravilhosa, que cada um de nós recebemos de Deus para darmos um impulso no nosso processo evolutivo, para sairmos daquela situação onde, com a consciência livre das amarras da carne, atormentava-nos profundamente. Então a gente começa por pedir por um casulo de carne para amortecer nossos maus sentimentos. Mas se nós temos um passado muito culposo, a situação fica complicada, porque estaremos diante de nós mesmos carregando a culpa e atraindo para nós espíritos vingadores daquele mesmo diapasão. Ou seja, se alguém numa guerra cometeu muitos crimes, ele vai encontrar espíritos que foram vítimas de processos de guerra, não necessariamente daquela pessoa. Mas como questão do cerne da situação é sofrimento na guerra, se eles estão sofrendo na guerra, eles partem para cima e querem saber o porquê do sofrimento. Ou, muitas das vezes, quer apenas infligir o sofrimento de volta em quem os torturou, em quem os fez sofrer, porque o sentimento de vingança é inato nos seres humanos. A maioria de nós ainda pensamos assiduamente em vingança, com mais predominância do que pensamos no amor, na solidariedade e na compaixão. A misericórdia divina oferecerá a tais seres instantes de refazimento que lhes chegarão por vias indiretas e, sobretudo, reiterados chamamentos para que se redimam do passado através da resignação, da paciência e da humildade. Indistintamente, todos nós vamos receber essas bênçãos divinas para termos momentos de amortização do nosso sofrimento. Deus quer apenas que tomemos consciência do bem e comecemos a praticá-lo ostensivamente. As maldades que ainda carregamos conosco, as tendências más que ainda pululam em nosso coração, elas serão gradativamente extinguidas com a força da bondade que começarmos a interiorizarmos em nós mesmos para os grandes cometimentos que a vida nos oferece e traz para nós. Façamos o possível para começarmos a trilhar os caminhos do bem com a força do amor, da caridade, da paz que já conquistamos, para que o amanhã seja sempre repleto de bênçãos, de fraternidade e de luz. Sejamos, pois, os artífices da nossa imortalidade, sejamos, pois, os artífices do nosso engrandecimento íntimo, porque seremos aqueles que edificarão a paz, o bem e a fraternidade em nós mesmos e em torno de nós, nos porvir que nos esperam. Trabalhemos, pois, para fazermos o melhor, trabalhemos, pois, para edificarmos o bem com toda a força de nossa alma, porque esse bem virá em nossa caminhada para nos fortalecer, para nos empreender um caminho melhor de luz, de fraternidade e de paz. Na obra Dramas da Obsessão, Bezerra de Menezes narra a vida de Leonel, que desde a infância apresentou crises violentas, evidenciando a quase possessão por desafetos do pretérito. Esse mesmo Leonel, já adulto e casado, acompanhou a espinhosa existência de sua filha, Alcina, que, como ele, era obsediada desde o berço. Essa espinhosa existência que cada um de nós criamos para nós mesmos tem as consequências nas vidas futuras. Então, se hoje nós estamos passando por uma experiência espinhosa, por uma experiência de dor e sofrimento, é que no passado pouco fizemos para edificar as forças do bem, pouco fizemos para edificar a força moral em nosso coração. Trabalhemos para construir o bem, trabalhemos para edificar o bem ao longo da nossa vida, para não cairmos nesses processos de sofrimento. E às vezes a obsessão passa para nossos filhos. Passa entre aspas, né? Porque a obsessão não deixa de ser uma doença contagiosa, porque os familiares estão dentro do mesmo patamar de entendimento e de evolução
frente às leis universais, frente às leis divinas. Crianças que padecem obsessão devem ser tratadas em nossas instituições espíritas, através do passe e da água fluidificada, e é imprescindível que lhes dispensemos muita atenção e amor, a fim de que se sintam confiantes e seguras em nosso meio. Tentemos cativá-las com muito carinho, porque somente o amor conseguirá refrigerar nossas almas cansados de sofrimento, ansiando por serem amadas. Amparar uma criança obsediada é obrigação de todo espírita. Compreender que essa criança necessita de amor, de carinho, de atenção, é responsabilidade de todo espírita. E por isso que quando nós começamos a trabalhar na doutrina espírita, nós temos que ser imbuídos de grande responsabilidade. Temos que estar comprometidos com o trabalho que vamos fazer. Temos que estar atentos e vigilantes para fazermos o que realmente precisa fazer, para agirmos dentro dos princípios éticos que a vida traz para nós e que o Evangelho de Jesus, como bálsamo para nossas almas, vem nos fortalecer e iluminar o espírito para compreendermos os meandros da obsessão e podermos assim lidar com elas e procurarmos nos tratar para sermos melhores. Fundamental nesses casos a orientação espírita aos pais para que entendam melhor as dificuldades que experimentam, tendo ainda mais condições de ajudar os filhos e a si próprios, visto que são provavelmente os cúmplices ou desafetos do pretérito, agora reunidos em provações redentoras. A família é o cadinho purificador dos karmas ou das causas e efeitos do passado. Então nós estamos aqui passando pelas experiências necessárias ao nosso aprimoramento, ao nosso crescimento. Estamos aqui para procurarmos aprender a viver em paz, com mais amor, com mais fraternidade uns com os outros. Todos nós precisamos então aprendermos a nos policiar mais, a nos vigiar mais, para sermos mais proativos em prol do bem, para que sejamos construtivos das forças redentoras da alma e, no futuro, podermos trabalhar intimamente por nos melhorarmos, por nos aprimorarmos ao longo da nossa existência. Todos nós somos filhos de Deus, merecemos trabalhar para a luz, merecemos trabalhar no bem. O que precisamos é tentar entender e compreender como devemos agir para sermos sempre melhores. E a doutrina espírita nos traz as bênçãos dos livros, dos ensinamentos sagrados que os Espíritos trouxeram para nós, para que possamos entender melhor o que Jesus nos trouxe, nos esclareceu, nos ensinou. E assim, podemos sermos realmente melhores, porque se tivermos um pretérito que nos cobra, temos também um futuro que nos espera. Saibamos viver bem o hoje, para conquistarmos o amanhã. Devem ser instruídos no sentido de que faça o culto do Evangelho no lar, favorecendo o ambiente em que vivem com o eflúvio do alto, que nunca falta àquele que recorre à misericórdia do Pai. Culto do Evangelho no lar é um dos princípios básicos para nós fazermos o primeiro trabalho de desobsessão. A desobsessão, o autoesclarecimento e o esclarecimento de espírito que nos acompanham passam pelo crivo da orientação do Evangelho. A leitura e comentários do Evangelho vai fazendo com que nos tornemos melhores, nos tornemos mais construtivos de uma manhã de realização. A criança deve ser levada às aulas de evangelização espírita, onde os ensinamentos ministrados dar-lhe-ão os esclarecimentos e o conforto de que tanto carece. Todos nós carecemos do esclarecimento, do conforto espiritual. E mais ainda, quem está passando pelo processo obsessivo mais tenaz, mais assíduo, mais incisivo. Então, cada um de nós vamos passar por situações inerentes e necessárias ao nosso processo evolutivo, inerentes e necessárias ao nosso aprimoramento íntimo.
Façamos, pois, o que tiver ao nosso alcance para sermos melhores cristãos, porque o amanhã de luz nos espera. Depende de cada um de nós começarmos a dar os primeiros passos para realizarmos e edificarmos o verdadeiro bem em nossos corações. O número de crianças obsidiadas tem aumentado consideravelmente há bem pouco tempo. Chegaram às nossas mãos, quase simultaneamente, 5 pedidos de orientação a crianças que se apresentavam todas com as mesmas problemáticas de ordem obsessiva. Um desses casos era gravíssimo. Hoje, nós vimos uma epidemia de adolescentes padecendo dos guantes dos mais tenazes processos obsessivos. Já não é mais a criança, é o adolescente, é o jovem, e nós precisamos tomar muito cuidado na orientação desses jovens para podermos ampará-los, dar a eles um norte mais seguro, para que eles parem de se automutilar, parem de se auto-torturar, no sentido de procurarem esclarecerem-se das verdades sagradas. O grande problema é que a maioria das pessoas que estão lutando com esses jovens pertencem a outras religiões, que muitas das vezes não aceitam a doutrina espírita. Mas a doutrina espírita precisa também, nós espíritas principalmente, precisamos entender também que nós temos que ficar vigilantes, nós temos que ficar atentos, porque o amanhã virá para nossas portas, como para todos nós, trazendo as necessárias instâncias de trabalho, as necessárias oportunidades de fazermos a nossa reformulação íntima, de nos orientarmos e de procurarmos nos esclarecer para que amanhã, o nosso amanhã, seja cada vez melhor. A obsessão grasa em grande parte da humanidade. E os nossos jovens, hoje, com tantos tormentos que eles passam, principalmente pela falta de esperança de um mundo melhor, em caso de alguns, atormentados pelos seus obsessores tenazes, cometem atos atrozes que os ferem bastante. Sejamos, pois, os artífices do bem, os trabalhadores que edificarão as portas do amor, para que essas pessoas possam encontrar um melhor caminho, um caminho redentor. Certa criança de 3 anos e alguns meses vinha tentando o suicídio das mais diferentes maneiras, o que lhe resultara, inclusive, ferimentos. Um dia, jogou-se na piscina, em outro, atirou-se do alto do telhado na varanda de sua casa. Depois, quis atirar-se do carro em movimento, o que o levou, os familiares, a vigiá-la dia e noite. Aqui já está claro o exemplo de uma criança obsediada. Seu comportamento, de súbito, tornou-se estranho, maltratando especialmente a mãe, a quem dirigia as palavras de baixo calão, que os pais nunca imaginaram ser do seu conhecimento. Foram feitas reuniões de desobsessão em seu benefício quando se verificaram as origens do seu estado atual. Atormentada por muitos obsessores, seu comprometimento espiritual é muito sério. Então, nesse caso aqui, os pais procuraram a casa espírita, procuraram a orientação espírita, procuraram o atendimento necessário e receberam, então, os benefícios da atenção que fazia-se justo, fazia-se necessário. No tratamento da desobsessão, via-se o comprometimento espiritual muito sério. E aí, a gente tem que ver que todos nós viemos aqui à Terra não para um passeio, mas para um trabalho edificante do bem. Para começarmos a fazer nascer em nossos corações as forças do bem legítimo, as forças que devem nos impulsionar para uma manhã de luz, de fraternidade e de paz. As outras crianças mencionadas tinham sintomas semelhantes. Acordavam no meio da noite, inconscientes, gritando, falando e rindo alto. Não atendiam e nem respondiam aos familiares, nem mesmo dando acordo da presença destes. Todas são menores de 5 anos. Isso foi em 86 que esse livro foi escrito. Hoje as coisas estão bem mais complexas, bem mais sérias. Então nós precisamos ter sempre em mente a nossa necessidade de amparar, a nossa necessidade de ajudar a essas crianças que tanto necessitam de amparo.
No final da década de 90, eu reencontrei uma colega de faculdade, que há muitos anos não havia, e aquelas coisas do acaso, que não é acaso, mexendo na minha agenda, achei o telefone dela, liguei para ela, e aí ela contou sua história. A gente não vai repetir tudo aqui, mas ela estava passando por um momento muito delicado, separada do marido e com 2 crianças pequenas. Eu cheguei, fui até a casa dela e vi a necessidade das crianças terem uma orientação espírita. E levamos as crianças até a casa espírita. Essas crianças, elas falavam assim: cuidado comigo, eu tenho chifres, eu posso te rasgar todo. E a gente foi com paciência, lógico, isso não ia me intimidar, porque eu sabia que era um espírito que estava falando. Mas na hora da gente pegar as crianças para levar para a evangelização, que tinha que subir uma escada, eles falam assim: não posso subir aqui não, senão eu morro. Eu vou morrer aqui, eu morro se eu subir aqui. E a gente pegava as crianças, elas pareciam ter 10 vezes mais o peso que normalmente tinha. Então eu pegava um, ela pegava o outro, e um dia uma amiga nossa, que não queria acreditar que as crianças estavam obsediadas, chegou para o menino e ele falou assim: muito cuidado comigo que eu te rasgo com meus chifres. E a pessoa quase caiu da escada apavorada, assustada, e ela é muito sensível, uma médium bem ostensiva. Ela ficou desesperada com aquela situação. E, passado o tempo, as crianças foram melhorando. Aí eles chegavam na reunião pública, tinha uma coisa interessante que eles faziam. Eles corriam, enfiavam debaixo das cadeiras, iam passando por debaixo das pernas das pessoas. E a gente falava assim: pega aí pra gente. Ninguém botava a mão. E eles passavam de um lado para o outro, a gente esperava, sair do outro lado, a gente pegava. Então era uma situação bastante cômica e diferente daquilo que estava acostumado a ver, que ninguém ali, pelo menos naquela casa espírita, não tinha crianças daquele nível de obsessão. Passado o tempo, eles foram se acostumando, eles passaram a gostar da evangelização. E uma coisa interessante, tinha uma amiga nossa que também tinha um processo obsessivo muito sério, e um outro amigo que ele era muito estranho, embora ele apresentava condições bem mais equilibradas que essa nossa amiga, mas ele tinha uma aparência muito estranha. E esse casal, essa jovem e esse jovem, eles olhavam para eles assim: vocês ficam quietinhos. E eles nem um pio, nem se mexiam. Um dia colocamos eles sentados no banco e saíram, colocava e saíram. Aí essa jovem chegou para eles e falou assim: vocês ficam quietinhos aí. Eles sentaram e ficaram assim. Enquanto ela não falou que podia sair, eles não saíram. E o outro senhor, quando chegou para eles um dia, falou assim: mas por que vocês estão fazendo bagunça? Parem com isso. As crianças quietinhas. Então tem determinadas coisas, né, em termos de obsessão e desobsessão, que nós temos que procurar reaprender. Muitas das vezes a gente acha que aquela pessoa atormentada tem que fazer outros tratamentos, mas ela tem espíritos que a obedecem. Não seria o caso de começarmos a pensar em aproveitá-los nos trabalhos de desobsessão, por exemplo, de criança? Talvez seja o dom deles. Um continua nos trabalhos dos espíritos até hoje, e a outra, por várias situações e percalços no caminho, desencarnou. E as 2 crianças, hoje são 2 jovens, já terminaram a faculdade, são jovens muito bonitos, muito sérios e que levam a vida com muita responsabilidade. Então o trabalho de desobsessão é fundamental para não deixarmos a criança a mercê das forças psíquicas que caminham com eles. E assim, refletindo sobre as crianças obsediadas, possamos trabalhar intimamente a nós mesmos para não sermos os jovens, os adultos e os velhos obsediados. Precisamos, pois, trabalharmos-nos intimamente para sermos sempre mais evangelizados, para sermos sempre mais coerentes entre o que o Evangelho ensina e aquilo que a gente faz, a forma com que a gente age e interage. E assim, seremos, nos amanhãs que nos esperam, pessoas melhores, construindo uma sociedade melhor. Paz e luz, que Jesus nos abençoe e ilumine nossa caminhada para a nossa redenção espiritual. No site da FEB, você vai encontrar muitas pérolas de luz que vão iluminar teu caminho para o processo realizador do espírito imortal. Paz e luz.